42. Amém? Jó 42. Uma passagem bem conhecida. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: agora escute, eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso, menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Santo Espírito de Deus, obrigado pela leitura de tua palavra. Que nessa manhã o Senhor conduza o nosso pensamento, o nosso coração ao centro da tua vontade, aos teus planos perfeitos. Nós, Senhor, só precisamos de uma coisa aqui nessa manhã: a tua presença. E que o teu Espírito fale conosco. Mais nada, Senhor. Tudo mais não tem sentido. Tudo mais perde o significado e o valor. Precisamos de Ti, ó Santo Espírito de Deus. Eu preciso de Ti, Senhor. Ajuda-me a ministrar a Tua palavra. Sejamos abençoados pelo Senhor nessa manhã. Em nome de Jesus. Que todo o povo de Deus diga amém. Você pode se assentar. Nós conhecemos a história de Jó, né, irmãos? Um homem rico, próspero, e que num dia, sabe o que é você acordar? Não, a gente não sabe. A gente não sabe. O que é a gente acordar de manhã e pensar é mais um dia, e no decorrer do dia você receber notícias que vamos atualizar para os dias de hoje. Tua casa pegou fogo e você perdeu tudo. Ou acaso o local que você mora desabou e você não tem mais lugar. Teu carro sofreu um acidente, estava estacionado e veio um caminhão, arrebentou todo ele, deu PT, deu perda total. Nisso você está indo no caminho do trabalho e você chega lá e teu chefe fala: oh, infelizmente você perdeu o seu emprego. Não posso mais ficar com você. E aí você pensa, bem, não tem mais casa para morar, não tem mais carro, não tem emprego. E de repente você está voltando para casa, você recebe a notícia que os teus filhos morreram no desabamento da tua casa. Olha, estavam todos em casa e todos eles morreram. Perdi minha família. E não bastando isso, você está voltando,
Você começa a sentir dores, mal-estar, alguma coisa, e de repente você está com algum tipo de doença que ninguém consegue saber o que é, e você se torna um trapo humano. Essa foi o episódio da vida de Jó que nós temos registrado aqui. Mas, irmãos, o que eu quero me prender nessa declaração, ou nestas declarações de Jó, no final. Depois que Deus começa a falar com ele, depois que ele ouviu também seus amigos falarem de uma teologia errada, errônea, de que tudo aquilo estava acontecendo devido a pecados ocultos, e porque Jó era um homem mau. Mas depois de todas aquelas palavras sem base em Deus, Deus fala com Jó. E aí Jó faz essas declarações, ele responde ao Senhor diante de tudo o que ele ouve Deus falar ao seu coração. Mas o que me intriga é dizer, Jó aqui, ele não conhecia Deus. Meus ouvidos ouviram a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Jó está dizendo, não sabia quem era o Senhor. Eu não te conhecia. Mas espera aí, quando a gente vai lá no início do livro, a gente vê o próprio Deus. Isso não foi homem que falou. Não foi o próprio Jó que falou. Foi Deus que disse que Jó era um homem reto, íntegro, temente a Deus, e que se desviava, que se afastava de tudo que tivesse uma aparência de maldade. Ele falou, opa, longe disso aí. Espera aí. Essa descrição de um homem piedoso, de um homem santo, a gente fala, se esse homem chega à conclusão de que ele não conhecia Deus, ele só conhecia de ouvir, alguém falou de um Deus para ele, e ele era esse, ele tinha essas características, essas qualidades que Deus enumerou. Meu Deus! E nós? Amados, nós podemos ser religiosos sem verdadeiramente ver e conhecer a Deus. Essa declaração de Jó é um alerta sonoro para a igreja, para nós, de que não basta estar na igreja, não basta dizer que é cristão, não basta fazer parte de uma estatística do IBGE, não basta. Não basta apenas frequentar os cultos, isso não basta. Jó, quando você vai lá no capítulo 1, diz que ele orava por seus filhos todos os dias. Era um homem que cuidava da sua família. Jó, ele levava sacrifícios perante o Senhor, pedindo a Deus, Senhor, perdoa os meus filhos, caso eles tenham feito algo que tenha desagradado ao Senhor. Ele intercedia. Um homem que vivia aos pés do Senhor, que embora fosse rico, Deus não achou ganância no seu coração. Ele era influente, um homem conhecido, mas Deus não achou perversão, não achou corrupção em seu coração. Mas Jó diz, eu te conhecia de ouvir falar. Porque nós podemos ser, irmãos, viver a vida sendo religiosos.
e não conhecermos verdadeiramente quem é Deus. E aí eu quero que você se pergunte: será que eu sou esse Jó até o capítulo 41? Eu sou o Jó até 41, porque o Jó do 42 em diante é o outro. Eu sou esse religioso que acha que estou cumprindo os meus deveres, que eu sou um bom cristão. E, puxa, eu estou na igreja, né? Jesus, é isso aí. Eu estou fazendo tudo certinho, eu estou agradando a Deus e tal. E a gente acha que tudo isso tá bom. E a gente vê pela vida de Jó que não tá bom, não. Jó descobre que está tudo errado. Está tudo errado. Eu não conheço quem é esse Deus. Porque, irmãos, a nossa mente, na verdade, ela jamais entenderá Deus em toda a sua plenitude, em toda a sua totalidade. Isso é claro. Jamais a nossa mente vai conseguir compreender quem é Deus totalmente. Os teólogos, os maiores teólogos estão aí até hoje, discutindo e tentando entender, mas não consegue, porque a mente humana jamais vai alcançar isso. Jamais vai alcançar. Existe um limite, mas a questão é o quão longe eu estou desse limite. Porque Jó percebeu que estava bem longe. Jó estava vivendo uma vida achando: eu sei quem é Deus, eu ofereço meus sacrifícios, eu oro, eu vivo uma vida agradável a Deus e pronto, está bem. E Deus se mostra, ele fala: não, você não sabe nada. E o que você pode entender e saber está bem lá longe. Você tem que se aproximar mais. Precisamos ir além. Paulo vai declarar o quê? Que nós precisamos nos esforçar pela renovação da nossa mente. Temos nos esforçado por essa renovação. Eu tenho que pensar diferente. Espírito Santo, muda o meu modo de pensar. Eu tenho que ver as coisas de uma outra maneira, conforme o Senhor vê. Não como eu quero ver, como eu acho que eu sempre vi. E a gente tem que parar de ser aquele crente que assim, não, eu sempre fui assim, é o meu jeito de ser. Ei, vamos parar com isso. Vamos começar a mudar o nosso discurso e dizer: não, eu sempre fui assim, mas eu preciso que o Espírito Santo mude o meu coração, porque eu posso estar totalmente errado. E eu estou sendo arrogante, soberbo, dizendo: eu sou assim, acabou. Não. Eu preciso ser quem Deus quer que eu seja. Porque eu nasci em pecado. Eu vivo numa natureza pecaminosa. E dizer que o meu modo de vida, o meu jeito de ser é exatamente aquilo que tem que ser, é muita pretensão da nossa parte. É muita soberba do nosso coração. É não conhecer Deus. Por mais que jamais cheguemos a esse pleno conhecimento, mas nós precisamos nos aproximar o máximo possível para conhecer e saber quem é Deus. E como eu vou fazer isso? A palavra de Deus. A Bíblia revela quem é Deus. Jó só fez essa declaração depois que você vai ver aqui os capítulos anteriores em que Deus fala com ele.
Você vai lendo o livro de Jó e você vai vendo homens falando. Eliú fala, o outro fala, ele faz, um vai falando, Bildade, é isso, é aquilo, e chega o outro e fala, todo mundo fala, Jó fala. Depois o Senhor fala, aparece e diz, chega, agora quem vai falar sou eu. Quantas vozes estão no nosso coração, na nossa mente, quantas vozes nós estamos ouvindo, mas não estamos ouvindo a voz de Deus. Não estamos indo na fonte, que é a palavra de Deus. Porque a Bíblia revela a Deus. A Bíblia é um livro teológico. Não adianta a gente querer explicar a ciência com a Bíblia, embora ela fale de ciência. Mas ela não tem esta finalidade. Não adianta eu querer explicar o direito, legislações com a Bíblia, mas a Bíblia fala sobre direito. A Bíblia fala sobre vários assuntos, mas qual é o seu foco? Qual é o seu alvo? Deus. Revelar quem é Deus. E ela chega ao cume, ao ápice da plena revelação de Deus, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Jesus declarou que quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê o Pai, vê a mim. Se você me conhece, você conhece o Pai. Se você conhecer o Pai, você me conhece. Porque eu e o Pai somos um. Ele é a plena revelação. Foi Deus encarnado. O Deus que se fez homem. Quando o anjo vai anunciar a Maria o nascimento, a sua gravidez, ele diz, seu nome será Emanuel. Deus conosco, Deus presente ao nosso lado o tempo todo. Era Deus na terra se mostrando numa forma humana, mas mostrando a sua essência. Como eu vou conhecer a Deus se eu não leio a Bíblia? Como eu vou conhecer e ver Deus na minha vida se eu não ouço Deus falar comigo? Precisamos dessa voz. Precisamos conhecer Deus de perto para declarar o que Jó declarou. Sei que tudo podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Agora eu sei. Mas como Jó chegou a esse entendimento? Depois de tudo que ele passou e depois que Deus falou com ele. Depois que a palavra de Deus veio a ele. Depois que Deus falou com ele. Nós precisamos, irmãos, voltar à Bíblia. Você precisa colocar no teu coração que ser cristão é ler a palavra de Deus todos os dias. Ou você não é um cristão no sentido pleno dessa palavra. Nós precisamos entender que é vital para a nossa vida cristã ler, estudar, conhecer a Bíblia, saber o que Deus fala, porque nós podemos passar momentos como Jó passou, irmãos. Alguém está livre disso aqui? Ou você acha que só Jó foi o único na história da humanidade que passou por um revés desse? Ou vários reveses? Nenhum de nós está livre. A questão é, como nós veremos Deus no meio disso tudo? Porque uma coisa é certa, Deus disse, olha, no meio disso tudo, meu servo Jó foi o que falou palavras sábias e corretas. E quanto aos amigos de Jó, Deus falou, não, vocês não falaram coisas boas não. Vocês não falaram certo não. Meu servo Jó sim.
É no meio das dificuldades, das lutas, é quando a crise bate, que a gente conhece o verdadeiro crente. Porque ele está alicerçado na palavra. Opa, deixa eu ouvir a voz do meu Deus, eu preciso ouvir a voz do meu Deus. Ih, mas tem um monte de gente falando um monte de coisa. Deixa falar. São os amigos de Jó que estão falando. Mas tem um momento que tem que parar e dizer: Senhor, fala ao meu coração. Eu preciso te conhecer. Eu preciso saber quem tu é. E para isso, irmãos, nós precisamos da revelação do Espírito Santo. Porque também a gente pode ler a Bíblia de ponta a ponta. Você pode ler, já li quantas vezes? 300 vezes? Você já leu muito bem. E aí? Não adianta nada. Não adianta apenas ler, folhear a Bíblia, decorar, conhecer. Nós precisamos da revelação do Espírito Santo para abrir os nossos olhos aquilo que está oculto na palavra. Você sabia que tem muita coisa que está ali oculta? Que talvez você vá ler 10, 20, 30 vezes e lá na 35ª que você vai ler, aquilo vai saltar aos teus olhos e você... Mas eu já li essa passagem 34 vezes. Eu já ouvi tantas pregações sobre esta palavra, mas agora lendo, porque você parou ali e pediu ao Espírito Santo: revela Deus para mim. Porque eu preciso de Deus. Porque os momentos difíceis chegam. Porque há tempos complicados, há tempos de insegurança, há tempos de angústia, há tempos de dúvida, há tempos de medo, há tempos tristes. Mas eu preciso ter a palavra. Eu preciso que o Espírito Santo jogue luz, para que essa luz reflita para mim, em meus olhos, eu possa ver Deus, ver o que está oculto e começar a entender, ao invés de ficar batendo cabeça para lá e para cá na tua vida. É confusão no casamento, é confusão em casa, é confusão na família, é problema financeiro, é tanta coisa que você fica naquele turbilhão, mas você não para se voltar às Escrituras e dizer: Senhor, se revela a mim. Porque eu preciso. Porque o que a gente passa nessa vida, irmãos, tem um só objetivo: tirar a gente do caminho da salvação. Tirar a gente. Fazer a gente desacreditar que Deus pode fazer grandes coisas. Roubar a nossa fé. Tirar a nossa esperança. Quantos, e não foram poucos, quantos membros de todas as igrejas, depois desta pandemia, abandonaram Jesus? Não foram poucos, não, foram muitos. Não voltaram para a igreja. E alguns que se acham senhores da verdade, que se acham mais espirituais do que todos, dizem assim: não, agora eu não vou para a igreja nenhuma, eu vou ficar em casa, eu assisto o meu culto online, eu canto os meus louvores a Deus, eu oro, eu leio a Bíblia. São tão santos que não precisam da igreja. E eu digo a você: eu preciso da igreja. Eu preciso de você, porque senão me perco. Ovelha não anda sozinha, ovelha anda em rebanho. Quando a ovelha se afasta do rebanho, ela se perde. Irmãos, você acha que Deus, que o Senhor Jesus usou esta imagem
da ovelha, do rebanho dele ser o pastor. Por quê? Porque naquela época, para uma sociedade agrícola, rural, era a imagem perfeita para... É isso aí. Eu preciso. E o autor aos Hebreus vai dizer: não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Tem muitos agora que estão com esse costume: não, sou desigrejado, eu não tenho igreja nenhuma, eu não faço parte, não me meto nisso não, fico na minha casa, eu e Deus e eu, e tal, e parará, não sabe nada. Está perdido, perdidinho, está nas trevas, porque não consegue nem ver o que a própria Bíblia diz: não podemos deixar de nos congregar. Tá, você vai lá, rasgou a página de Hebreus, lixo. Ou então nem sabe o que está lá escrito, porque não lê Bíblia, mas se acham tão santos, que acham assim: eu não preciso dos meus irmãos, e nós precisamos. Amém? Fala para o seu irmão: eu preciso de você. Você falou de verdade? Não, mas falou de coração? Vou dar a segunda chance. Que eu acho que alguns só falaram assim: o pastor mandou, eu vou repetir. Vai, agora de novo, né? Fala com coração mesmo. Eu preciso de você, meu irmão. Irmãos, igreja, eu, seu pastor, preciso de você. Eu preciso de vocês. Se eu for uma ovelha sozinha, eu me perco. Eu preciso de outros pastores. Eu preciso dos meus bispos. Eu preciso. Eu não posso andar sozinho. Eu preciso, como ontem, estar junto com os jovens, brincando com eles. Eu preciso estar ali no meio do corredor, junto com as crianças. Vem o Renan todo suado, né? Todo melado de suor, e me agarra e me abraça. Ô, pastor, me dá beijo. Deixa ele. Deixa. Eu preciso disso. Eu preciso. Porque eu não posso ser uma ovelha sozinha. Mas quantos estão aí, irmãos? Longe. Longe. Afastaram-se. Porque é nessas horas, dessas dificuldades que nós não esperamos. Irmãos, vamos lá. Vamos voltar ao relógio. Estamos em 1º de março. Hoje é 1º de agosto. 1º de março de 2020. Voltou no tempo? A gente imaginaria que tudo isso ia acontecer naquele dia, 1º de março de 2020? Jamais. A gente imaginar que o mundo ia parar, as igrejas fechadas, escolas, tudo. 1º de março de 2020, volta lá no tempo. Jó, quando acordou naquele dia, ele sabia, ou um ano antes de tudo que aconteceu, ele sabia que haveria um dia em que seus filhos morreriam todos ao mesmo tempo, em que ele perderia toda a sua fortuna, que ele era um homem muito rico. Ele iria imaginar, ele sabia que ele ficaria tão doente, tão mal. Jamais. Mas aconteceu. E o que sustentou Jó foi que ele tinha uma fé inabalável em Cristo Jesus. Mesmo sem conhecer a pessoa de Jesus, mas Deus é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e o Deus que estava com Jó eram eles três, que é um só Deus. E esse é o mistério que a nossa mente jamais vai entender, o que é Santíssima Trindade.
Como pode um ser três, três ser um? Jamais. Esqueça em tentar entender isso. Esqueça. Aceite por fé, porque a Bíblia diz que são. Aceitamos por fé, mas é um mistério. Mas o que o sustentou foi que pelo menos ele ouviu falar de Deus e ele estava ali numa religiosidade, aquilo que o ajudou e o que fez ele se reerguer e Deus restaurar a sua vida. E aí eu não estou falando como às vezes a palavra é distorcida, Deus deu o dobro de tudo, olha, Deus vai dar o dobro de tudo que você tem, que bom a gente ouvir isso, né? Mas não é essa a ênfase do Evangelho. O importante é que Deus restaure a nossa alma, que Deus nos dê porção dobrada do Espírito Santo de Deus, que após esses momentos turbulentos, conheçamos mais o Senhor de perto e a nossa vida seja mais entregue a Ele, sejamos ricos da presença de Deus, ricos do Espírito, ricos do conhecimento da palavra, porque o resto vai ficar aí, irmãos. O resto vai ficar aí. Nós precisamos da revelação do Espírito Santo. Senhor, abre os meus olhos. Abre os meus olhos, para eu ver o que está oculto na Tua palavra. Mas para isso tem que ler, tem que estudar, tem que largar as outras coisas de lá, dizer, não, eu preciso estudar a palavra, eu preciso ler a Bíblia. Eu preciso conhecer, saber quais são os livros. Quando mandar abrir em Obadias, você não vai ficar. Desisto, já está lendo, já terminou de ler. Engraçado, né? É engraçado isso? Isso é uma vergonha. Você se dizer crente, não saber onde estão os livros da Bíblia, isso é uma vergonha. É uma vergonha. Sinta-se envergonhado. Tinha que se criar uma regra em todas as igrejas. Na hora de abrir, se tiver alguém que estiver lá folheando, não sabe onde está, a não ser que seja novo convertido, né? Mas se vê que é aquele que já está há pelo menos uns 2 anos na igreja, sabe nada, se mandar abrir pelo menos em Mateus, nem Mateus fica lá procurando, tem que ir lá no índice, fica lá no índice. Página, número tal, já sei. Vai lá procurar a página, né? Aí tinha que parar todo mundo e olhar para a cara do irmão, da irmã, e falar, que vergonha. Toma jeito, querido, vai ler a Bíblia, vai estudar a palavra de Deus. Você tem que conhecer e tem que pedir a revelação do Espírito Santo para que Ele mostre o que está oculto na palavra de Deus, amém? O que acontece quando a gente tem esse encontro, a gente entra nessa presença? Vamos lembrar aqui de alguns casos. Primeiro, Moisés. Nós não vamos lá ao texto, mas quando Moisés tem um encontro com a presença santa de Deus, a Bíblia diz que ele escondeu o rosto. Eu não sei se ele fez assim, se ele botou as 2 mãos no rosto, mas diz que ele escondeu, ele não queria olhar Deus de frente. A presença de Deus era tão forte, aquela revelação de Deus era tão maravilhosa, que ele tentou esconder-se daquilo. Sabe o que é isso, irmãos? É temor pela santa presença de Deus. É a gente saber que a gente está na presença do Deus Todo-Poderoso. Que quem está falando com a gente não é qualquer um, é o Deus Criador dos céus e da terra. É um Deus Santo. Bate esse temor no nosso coração
Aquela coisa que chega a dizer assim: onde eu me escondo? Como eu saio daqui? Você já teve esse encontro com a presença de Deus? Ao ler um texto, ao estar em oração, ao estar ali cultuando a Deus, você já teve um momento que você sentiu: eu tenho que sair daqui porque Deus está aqui. Dá uma aflição. Mas só quem consegue ver isso é quem tem essa revelação. Deus se apresentou ali a Moisés. Deus se apresentou a Moisés. E depois, mais à frente, quando Moisés falou no monte: Senhor, vai conosco no meio do nosso acampamento, porque se o Senhor não for conosco, nós não vamos prosseguir. Deus falou: dá não. Não dá não, Moisés. Se a minha presença for junto com o acampamento todo, eles morrem. Sabe por quê? Porque Deus é santo. Sabe por que a gente está aqui, irmãos? Pela graça e misericórdia de Deus, porque nós não merecemos estar aqui. Nós somos pecadores, nós somos maus, nós somos falhos, nós somos soberbos, arrogantes. Não tem nada na nossa natureza humana que possa nos justificar para dizer: eu posso entrar na presença de Deus. Vamos ceiar hoje? Pela graça e misericórdia. Porque se a gente pegar esse cálice, esse pão, achando que nós... é porque a gente não conhece a Deus. A gente tem que tremer ao segurar isso nas mãos. Eu sinto um tremor na minha alma ao comer desse pão, beber desse cálice. Cada vez que a gente celebra. Porque eu sei que quem está aqui é o Deus Todo-Poderoso. E que eu estou comendo na presença dEle. E que eu estou trazendo para dentro de mim um pecador. Um condenado à perdição eterna. Estou trazendo ele para dentro de mim. Mas eu preciso, porque eu não posso me salvar, eu preciso da salvação que vem dele. Outro, profeta Isaías. Quando Deus se apresentou a ele, quando Deus foi falar com ele, ele disse: ai, meu Deus, ai, Senhor, sai daqui, Senhor, porque eu tenho lábios impuros, minha boca é suja, eu sou um boca suja, eu falo coisas que não devem, ai, eu moro no meio de um povo que só fala coisas que não deve, que fala coisas sujas, impuras, imundas. Ai! Foi o brado daquele homem, um profeta, um sacerdote. Porque quando nós conhecemos Deus de perto, irmãos, nós vemos que a religiosidade ela é morta. Isaías ministrava no templo, Isaías era sacerdote, Isaías conhecia todos os trâmites, todos os rituais ao Senhor. E quando Deus se apresenta a ele lá em Isaías 6, ele diz: ai! Eu sou um religioso, eu estou morto, eu sou mundano, eu venho aqui no teu santuário, eu ofereço sacrifícios, mas a minha vida lá fora é mundana. E aquele encontro mudou a vida de Isaías.
E Deus levantou aquele homem para ser o grande profeta. E o livro que nós temos até hoje escrito aqui é considerado o Evangelho do Antigo Testamento, porque é o livro que mais fala de Jesus no Antigo Testamento. Por causa desse encontro. Porque Deus se revelou a ele ali. Vamos para outro, Paulo, apóstolo Paulo. Certa vez ele declarou: infeliz homem que eu sou. Que homem infeliz que eu sou. Porque eu quero fazer, eu não faço, o que eu faço, eu não quero fazer, eu fico brigando dentro de mim, é o pecado, é a minha carne, são as vontades, é o mundo, é Satanás. Quando a gente conhece a presença de Deus, quando o Espírito Santo revela Deus para nós, a gente consegue ver o pecado na nossa vida. E a gente se humilha. Paulo, no caminho de Damasco, quando Cristo aparece a ele, diz que ele cai por terra. Ele cai com o rosto no chão. E fala: quem é o Senhor? E ele responde: eu sou Jesus, Paulo. Aquele a quem você está perseguindo, que você quer acabar comigo e com a minha igreja, sou eu que estou aqui. E aquele encontro na presença, aquela revelação da presença de Deus, mudou a vida daquele homem que matava cristãos para ser um dos maiores pregadores da palavra. O maior teólogo que a igreja já teve. Porque todos que vieram depois foram baseados no que ele escreveu. Santo Agostinho e tantos outros foram baseados lá nele. Nele. Quando a gente tem essa revelação, o pecado aparece, a gente... eu estou vivendo em pecado. Você se humilha. E para terminar, volta lá em Jó 42. Jó teve um encontro aqui com Deus, né? Deus fala com ele, a palavra de Deus vem ao coração dele. E ele começa a dizer: Senhor, o Senhor fez perguntas, eu falei de coisas que eu não entendia, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. E muitos param por aqui e falam: tá bom, mas olha o versículo 6. Lê a primeira vez aí sozinho, só você, lê para você. Leu? Depois que ele declara tudo isso, ele diz: por isso, ele está dando uma conclusão, um desfecho a todo o texto. Ele falou tudo, eu sei que podes fazer todas as coisas, teus planos podem ser frustrados, falei de coisas que eu não entendia, meus olhos já tinham ouvido a teu respeito, agora meus olhos te viram. Por isso, é como se ele botasse conclusão. Vamos agora, deixa eu agora dar o desfecho a isso tudo. Depois de tudo isso, Senhor, agora, tendo em vista tudo isso, essa revelação, tudo que o Senhor me mostrou, por isso, menosprezo, me dou menos valor, me coloco para baixo, me humilho, digo para mim mesmo que eu não sou nada, não me considero melhor do que meus irmãos, me boto lá embaixo. Se ele pecou contra mim, se meu irmão falhou contra mim, eu perdoo porque eu sou pior do que ele. Me menosprezo.
Mas sabe qual é o discurso humano? Qual é o discurso de hoje? O discurso das mulheres é o quê? Que você tem que ser empoderada. Bota 2 Ws aqui no peito, né? Wonder Woman. E você é empoderada. Você tem que estar sempre por cima. Você tem que ser e tal. O Evangelho fala... Mais. Isso, vai mais. Vai. Aí o Evangelho continua falando mais. Até botar a cara no pó. Ao ponto de você não estar vendo ninguém. Porque quando a gente está com a cara no chão, a gente não vê ninguém. Quando a gente está com a cara lá no pó, a gente não se acha melhor do que ninguém. A gente não julga os irmãos se achando melhor. Eu me menosprezo. Você se menospreza na presença de Deus? E na presença dos seus irmãos? Eu não estou falando... vamos ter que abrir um parênteses, né? Para dar um bom entendimento. Eu não estou falando de um aspecto psicológico, de você viver, né, como na tua mente, como se fosse, né, trabalhar uma baixa autoestima. Não estamos falando, nós estamos falando de coisas espirituais, amém? Não estamos falando de emocional, embora são coisas muito ligadas, alma com espírito. Nós estamos falando de espiritual. De dizer assim, eu não sou nada. Você diz isso para você? Eu não sou nada. Eu não sou nada. Volta lá. Me menosprezo a mim mesmo. Que redundância, né? Menosprezo a mim mesmo. Para forçar bem dar um bom entendimento. E me arrependo no pó e na cinza. Que era uma expressão usada de humilhação. Eu me humilho na presença de Deus. Eu estou aqui hoje pela graça e misericórdia de Deus. Eu sou o que sou hoje, porque Deus foi quem operou isso na minha vida. E eu não sou nada. E se arrepender é olhar para os seus pecados e dizer, Senhor, eu reconheço. E eu vou tirar isso da minha vida e vou viver uma vida santa na tua presença. Conhecer a Deus não é falar assim, opa, agora eu sei mais de Deus. Agora, né, eu fiz um curso, eu fiz teologia, eu fiz o CETEB, né, com o diácono Lucas. Agora não. Conhecer mais de Deus é você olhar para cima e falar, eu sou um nada. Eu sou um nada. Eu sou nada. Olha quanto pecado na minha vida. Olha que vida torta. Olha que lábios impuros. Eu tenho que esconder o meu rosto dessa presença. Eu sou pequeno, sou insignificante diante deste Deus. E irmãos, nós precisamos disso. Nós não precisamos de palavras como muitas vezes o evangelho é distorcido, usado apenas para, né, uma forma de coaching que agora é a coisa do momento. Coaching.
aquelas palestras motivacionais, e vem aqui, levanta o teu astral, tu vai para a igreja e volta para cá, puxa vida, agora vai, agora tu vai. Não, tu tem que vir para a igreja e sair se arrastando por aquela escada, de cabeça baixa, sem vontade de olhar no olho de ninguém, doido para chegar em casa, dobrar os teus joelhos e falar: Jesus, muda a minha vida. Isso é evangelho. A gente precisa deste encontro que Jó teve, e não de religiosidade. A gente precisa dessa presença em nosso viver, porque senão seremos uma igreja morta. E vou dizer uma coisa, irmãos, infelizmente, igreja morta que não está faltando por aí. E que tristeza, irmãos. Que tristeza. Que tristeza. Porque evangelho é para jogar a gente lá no pó. Não é que a gente não vai sorrir, não é que a gente não vai andar de cabeça erguida, mas a gente tem que saber uma coisa lá dentro: sem Deus eu não sou nada. Sem Jesus eu vou para o inferno. Ou eu me agarro com Ele, ou eu tenho um encontro real com Ele. Ou deixa de se enganar. Não se engane se tudo está dando certo na tua vida financeira. Não se engane. Que você pode acordar um dia e perder tudo. E Deus tira. Deus tira, irmãos. Eu já vi. Já vi Deus tirar. Já vi um homem gerente de... Sabe aquela época que ainda tinha revelação de fotos, né? Esse homem era gerente de 3, 4 lojas no Rio de Janeiro que bombavam. Ele morava de aluguel numa mansão. Dinheiro entrando. E de repente, perdeu tudo. Perdeu tudo. Tudo. E nem casa própria ele tinha. A gente não pode segurar com nada nesse mundo, irmãos. A gente está vendo aí as Olimpíadas, né? Pena que está num horário tão ruim, né, irmãos? Por que o Japão é tão longe do Brasil, né? Não podíamos fazer isso mais perto, né? Tudo de madrugada, de manhã cedo, né? Mas a gente vai acompanhando, né? Que glória daqueles que ganham medalhas, né? É bonito a gente ver aquela festa, aquela celebração. Mas me responda uma coisa. Quem ganhou a medalha de ouro na Olimpíada de 1984, Los Angeles? Quem ganhou as medalhas de ouro? Ninguém sabe? Faço a mínima ideia. Quem ganhou prata em 2000? Sydney. Acho que foi Sydney, na Austrália. Quem ganhou a medalha de prata nas Olimpíadas de Sydney? Vocês não lembram? Não. Porque toda essa glória passa. Eu não estou desmerecendo o esporte, de jeito nenhum, irmãos. Mas mostrando que, se o alvo da nossa vida é um objeto, ele vai ficar lá para trás e vai empoeirar. Vocês lembram 2000 e... Não vou para tão longe não, calma. Já teve gente que falou, calma.
2013, que a gente fez a obra da nossa fachada aqui. Quem lembra da obra da nossa fachada? Isso aí vocês têm que lembrar, né? A fachada da igreja. Ficou linda a nossa igreja, né, irmãos? Já olhou a nossa fachada? Como está? Já prestou atenção? Como está aquele revestimento? Já viu? 2013. Tem 8 anos. Não é muito, né? Dá uma olhadinha, se você ainda não reparou, vai ali do outro lado da calçada, ou aqui na calçada assim, olha para a fachada, dá uma olhadinha como é que ela está. Agora lembra em 2013? Rapaz, a gente arrebentou, né? A gente era o assunto do bairro, os carros paravam aqui na porta para tirar foto da igreja. Tudo paz. Se a gente tivesse preso essa fachada, a gente estaria aqui hoje? A gente fez o que tinha que fazer, mas, irmãos, o mais importante é o templo da nossa vida. Porque as salas das crianças podem estar lindas, aqui pode estar bonito, climatizado, muito bem. Isso a gente não vai deixar de fazer. Mas não é o nosso alvo principal. Ontem, aquele evento com os nossos jovens e adolescentes, muito bom, foi maravilhoso, uma tarde inesquecível, pelo menos para mim. Mas não é o nosso alvo maior. Nosso alvo maior é que daqui a 10, 15 anos, esses jovens, esses adolescentes estejam aqui pregando a palavra, estejam lá dando aula para as nossas crianças, estejam nas ruas evangelizando, sejam os futuros pastores, estejam indo aos hospitais, aos asilos, aos presídios, pregar o evangelho e dizer: nós servimos a Deus. Esse é o nosso alvo. E não nos prendermos ao que aconteceu ontem. Jovem, esqueça, vai passar. Isso vai ficar para trás. É um momento marcante. Mas não é o todo. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Que toda a igreja diga. Os homens podem vir aqui à frente. Vamos participar da mesa. Por favor, curve a sua cabeça.